Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a Santa Missa pelo perdão dos pecados. É um gesto de justiça para com Deus, pois, celebrando esse jubileu, nós não podemos negligenciar o fato de que pecamos muitas vezes contra Deus. De que nestes 50 anos, tantos de nós transgrediram os seus mandamentos. E por isso, é necessário apresentar ao Senhor o pedido de perdão em nosso nome, mas também em nome daqueles que nos antecederam. Frequentemente se esquece essa obrigação, mas ao estarmos entrando em jubileu, ela se nos torna mais necessária. Justamente porque o jubileu se caracteriza por ser um período de misericórdia. Em Israel, o ano do jubileu era o ano em que todas as dívidas eram perdoadas, em que a terra entrava num descanso sabático, em que todos recebiam a absolvição de suas penas, e o perdão supõe sempre o nosso arrependimento. Ora, quando nós lemos a profecia de Isaías, o profeta diz: não foi a mão do Senhor que mudou. A mão de Yahvé não está encolhida, de modo que não possa salvar. Nem ficou pesado o seu ouvido, de modo que não possa ouvir. Ao contrário, vossas iniquidades é que se interpuseram entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados é que esconderam de vós a sua face, impedindo-o de vos escutar. Pois as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, vossos lábios proferiram a mentira, a vossa língua profere a maldade. Chocam ovos de víboras e tecem teias de aranhas. Quem come de seus ovos morre, e se algum deles se abre, é serpente que sai. O profeta mostra como os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados colocam um obstáculo para que a graça divina possa chegar até nós, para que o Senhor possa nos perdoar, ter misericórdia, mover-se em nosso meio. E nós podemos nos perguntar quantas graças de Deus foram abortadas, ou não conseguiram se manifestar, ou não se realizaram, unicamente pelo fato de que os nossos pecados colocaram um obstáculo entre nós e o nosso Deus. Diante desse obstáculo, dessa barreira que se interpõe entre nós e Ele, nós precisamos apresentar o nosso arrependimento. É a atitude do profeta Daniel, que diante do povo em exílio, estando na Babilônia, olha aquela situação e como que assume sobre si a culpa de toda a nação, dizendo: Senhor,
para nós, nossos reis, nossos chefes, nossos pais, a vergonha no rosto, pois pecamos contra ti. Ao Senhor, porém, o nosso Deus, cabe a misericórdia e o perdão, pois nos afastamos de ti. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que Ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todos de Israel infringiram a tua lei e declinaram de ouvir a tua voz. Por isso caíram sobre nós as maldições e as ameaças que estão escritos no livro de Moisés, servo de Deus, pois pecamos contra ele. O Senhor cumpriu as sentenças que proferira contra nós e nossos juízes, que nos julgaram, e fizeram vir sobre nós um grande mal, como nunca houve debaixo do céu. Aquilo que aconteceu em Jerusalém. Todo esse mal, como está escrito na lei de Moisés, veio sobre nós, e não aplacamos a face de Yahvé, nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e reconhecendo a tua verdade. Yahvé esteve atento à nossa malícia e a fez recair sobre nós, pois Yahvé, nosso Deus, é um Deus justo em todas as suas obras. Nós não ouvimos a sua voz. Agora, Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão forte, criando-te a fama que tens hoje, nós pecamos, praticamos a iniquidade. E diz ele: escuta, Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor, e age, por causa de ti mesmo. Não demores, meu Deus, pois teu nome foi invocado sobre a cidade e sobre o teu povo. Esta oração do profeta Daniel é uma oração intercessória. Ele pratica o perdão pela identificação. Se arrepende no lugar de todo o povo. Nós sabemos, queridos irmãos, que no Velho Testamento, Deus havia estabelecido sacrifícios pelos quais o povo apresentava-lhe vítimas como sacrifício substituto. Apresentava um cordeiro para que fosse oferecido em holocausto, como vítima no lugar de todos aqueles que deveriam morrer pelos seus pecados. Mas chegada a nova aliança, disse João Batista acerca de nosso Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E São João nos diz na sua primeira epístola que ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele é a vítima expiatória. Ele é a vítima de reparação. Pois foi sobre ele que descarregou-se toda a ira pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Ele derramou a sua vida em sacrifício, em holocausto, para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, Jesus apresentou a Deus Pai o sacrifício perfeito, aquele que aboliu todos os demais sacrifícios, apresentando seu sangue no lugar do nosso sangue. Mas ele não se limitou a isso. Na noite em que foi entregue, diz-nos a Escritura, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, dado por vós. E tomando o cálice, disse: tomai e bebei, pois este é o cálice do meu sangue, derramado por vós e por todos, para a remissão dos vossos pecados.
fazei isto em memória de mim. E assim ele entregou à igreja o sacrifício eucarístico, que até o final dos tempos ela celebrará, trazendo para a terra a realidade mesma dos sacrifícios de Nosso Senhor no Calvário. Queridos irmãos, é por isso que a doutrina da igreja nos diz que a Santa Missa tem 4 fins. O primeiro fim, chamado latrêutico, é o fim pelo qual adoramos Deus na adoração de Cristo ao Pai. Ele apresenta ao Pai a adoração perfeita. Ele dá ao Pai a adoração que nós não podemos dar, porque é a adoração de Deus a Deus. O segundo fim é o fim eucarístico, pelo qual ele dá graças ao Pai em nosso lugar. Pois nós não conhecemos todos os benefícios que recebemos das mãos de Deus, nem podemos contá-los. Ele apresenta em nosso lugar o agradecimento, pelo qual nós não podemos agradecer. O terceiro fim é o fim expiatório, o fim propiciatório, que é esse pelo qual ele apresenta ao Pai o seu sacrifício no lugar de todos os pecados do mundo inteiro. Ele apresenta a sua obediência em lugar da nossa desobediência. Ele apresenta o seu sangue no lugar do nosso sangue, a sua morte no lugar da nossa morte. E o último fim é o fim impetratório, pelo qual nós pedimos graças a Deus, e Ele nos concede pelos méritos de Cristo. Mas hoje, celebrando pelo perdão dos pecados de todos os paroquianos ao longo desses 50 anos, nós renovamos o nosso arrependimento, nos identificamos com o pecado de toda a geração que nos antecedeu, nos vestimos com vestes de penitência e apresentamos ao Pai o sacrifício de Jesus, dizendo ao Pai: Pai, em lugar dos nossos pecados que tiraram a vossa glória, dos nossos pecados que ultrajaram a tua santidade, dos nossos escândalos, que trouxeram dano à vossa fama, nós só temos uma coisa a oferecer: o sacrifício do Verbo encarnado. Nós colocamos entre nós e vós o sacrifício do vosso Filho, para que deste modo esta barreira que nos separa de vós, que se interpõe entre nós e vós que sois nosso Deus, seja arrancada. A Santa Missa só realiza o seu fim expiatório de acordo com as nossas disposições. Se nós nos apresentamos em arrependimento, se nós nos prostramos no pó e na cinza, se nós nos humilhamos, se nós baixamos a nossa cabeça, se nós nos colocamos em posição súplice de quem implora do Senhor o seu perdão, é apenas aí que este fim expiatório do sacrifício de Cristo, que subjetivamente só realiza o seu efeito mediante o nosso arrependimento, mas que objetivamente sempre satisfaz a Deus, muito mais do que todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, o ofenderam, se encontram, de tal modo que a misericórdia e o perdão se conectam com a nossa contrição e com o nosso arrependimento. É por isso que queremos apresentar ao Senhor o sacrifício de Cristo. E que maravilha podermos fazê-lo. Que maravilha podermos elevar aos céus
este corpo entregue, este sangue derramado, e dizermos: Pai, aqui está a vítima, aqui está o sacrifício, aqui está a propiciação, aqui está a expiação, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, para que, removida a barreira que se interpõe, nós possamos nos apresentar diante de vós com o coração purificado. É hoje, portanto, dia favorável para que nós nos coloquemos como intercessores aos pés do altar, para receber do Senhor misericórdia, e com misericórdia a graça que só Ele pode nos oferecer. Queridos irmãos, o Senhor não nos nega o seu perdão, desde que nós nos apresentemos diante dEle, verdadeiramente arrependidos. Como diz o profeta Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Apresentai-vos diante do vosso Deus com lágrimas, choros, gemidos, para que então Ele possa ter misericórdia de vós. Que assim nós possamos entrar em nosso jubileu, apresentando ao Senhor o sacrifício perfeito de Cristo, que o agrada de modo tão maravilhoso, que nós podemos dizer: o Senhor, ao receber o sacrifício do seu Filho, é de tal modo contente, que os nossos pecados, como diz Ele pelo profeta, são lançados nas profundezas do mar. Que assim possamos nos aproximar diante dele com o coração puro, para podermos celebrar em alta voz os seus louvores.